Marcos capítulo número 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para que se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam em sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia matá-lo. Jesus é procurado por uma multidão. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinha da Galiléia e o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhes preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doença ficaram se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos os viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és filho de Deus? Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem que ele era. A escolha dos 12 apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que lhes quis, os quais vieram para junto a ele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. A acusação contra Jesus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso,
saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, e que ele expulsou os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todo o pecado e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isto porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá do lado de fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe.